Eu acho que falar sobre o livro da resenha de hoje já seria importante por si só em qualquer tempo, mas eu sinto que tem sido cada vez mais necessário lembrarmos do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e mostrarmos que não podemos tolerar o intolerável. Maus de Art Spiegelman faz um retrato por meio dos quadrinhos da brutalidade e também do extermínio de povos praticados no Holocausto. E é sobre esse livro que nós vamos conversar agora. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e esse é o Mais Que Um Livro. Hoje nós vamos conversar sobre a HQ Maus, do autor estadunidense Art Spiegelman. Ele é um desenhista muito importante e renomado, e foi com essa obra que ele conseguiu o Prêmio Pulitzer em 1992. Essa foi a primeira HQ a conquistar esse feito, então só para você ter uma noção da importância que Maus teve e tem até hoje. Maus foi originalmente publicada em duas partes, a primeira em 1986 e a segunda em 1991. Essa edição que eu tenho é a versão completa e foi feita pelo selo Quadrinhos na Companhia, da editora Companhia das Letras. A tradução foi feita por Antônio de Macedo Soares. As primeiras histórias desse clássico foram publicadas na revista de quadrinhos Raw, onde o Art Spiegelman é cofundador e editor. E eu não sei se você soube, mas recentemente teve um caso de censura a Maus em um distrito escolar dos Estados Unidos. E o motivo que alegaram para tirar esse livro da lista de leituras recomendadas para alunos da oitava série foi de que Maus teria muitos palavrões e também cenas de nudez. Esses foram os motivos. Só que em meio a essa onda crescente de extremismo que a gente tem acompanhado, e por todo canto, por todo mundo, eu fico me perguntando se realmente esses foram os únicos motivos. E mesmo que tenham sido, eu já acho absurdo por si só. Mas, enfim. Maus foi o livro mais votado por vocês na enquete que eu abri nas minhas redes sociais. Então ele faz parte da segunda edição do Você Decide Mais Que Um Livro. A primeira foi com O Colecionador. Nesse quadro, para quem não sabe, eu abro votação nas minhas redes sociais para os seguidores do Mais Que Um Livro decidirem qual obra vai ser resenhada aqui no canal. E essa foi uma escolha muito boa, sem dúvidas, porque esse livro é fantástico por diversos motivos e hoje eu vou falar sobre alguns deles. Mas além do fato dessa ser uma obra incrível, eu acho que a escolha desse livro foi muito boa também porque vem em um momento em que o debate sobre o nazismo tem crescido bastante, mas em alguns casos extrapolado o limite, como aconteceu recentemente no canal Flow Podcast, em que um dos apresentadores defendeu abertamente e para milhares de espectadores a existência de um partido nazista reconhecido pela lei como uma suposta forma de liberdade de expressão. Eu acho que falar sobre Maus se torna ainda mais importante nesse momento para que o repúdio a falas como a desse apresentador, que agora já é ex-apresentador depois da repercussão negativa que esse caso teve, seja muito mais forte que a defesa de absurdos como esse. E é ainda mais preocupante quando a gente percebe que o número de grupos neonazistas no Brasil cresceu 270% em apenas 3 anos. Por isso a gente não pode deixar essas questões de lado e achar que não são grande coisa, porque são. E é importantíssimo que a gente sempre se manifeste contra ideias extremistas. Só que para a gente assumir esse estado constante de repúdio a movimentos como o nazismo, que prega o antissemitismo, por exemplo, a gente precisa ter conhecimento histórico sobre o que foi ele. E nesse caso, Maus apresenta um retrato da crueldade nazista e da perseguição a judeus e outros grupos como ciganos, homossexuais e negros. Um dos detalhes que marcam o livro de Art Spiegelman é o fato de que a história é construída a partir de entrevistas do autor com seu pai, o judeu polonês Władek Spiegelman. Ele é um dos sobreviventes do Holocausto e o quadrinista busca fazer uma espécie de biografia sobre ele e sobre como foi enfrentar tudo isso. Ao longo da obra, Władek compartilha com seu filho tudo o que viveu a partir dos anos 30 até o fim da guerra. A gente também acompanha o que aconteceu com a mãe de Art, Anya, que também sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Outro detalhe impactante é a forma como as pessoas que fazem parte dessa história são representadas. Aqui você não vai encontrar desenhos realistas dos envolvidos. O Art Spiegelman usou o antropomorfismo nos seus quadrinhos, ou seja, os animais assumem características humanas, como a fala. Um personagem muito conhecido desse recurso é o Mickey Mouse. No caso dessa graphic novel, nós temos um outro sentido de representação antropomórfica. Aqui, os judeus são representados como ratos, os nazistas como gatos, os poloneses não judeus como porcos e os americanos como cachorros.
Essa escolha não é por acaso. A identificação dos judeus como ratos é uma resposta do autor à imagem que a propaganda nazista passava sobre eles, vistos como vermes roedores e seres inferiores. Uma prova disso é a frase dita por Hitler que encontramos logo na epígrafe. Sem dúvidas, os judeus são uma raça, mas não são humanos. Dá para perceber então por que a mistura de homem e animal feita por Art Spiegelman. Aliás, só um parêntese, o título da HQ significa rato em alemão. Antes de eu conhecer a história, eu sempre associei ao adjetivo em português, que seria o oposto de bom, o que não deixa de fazer sentido diante das atrocidades que são resgatadas nesse livro. Mas em Maus, não nos deparamos com a crueldade nazista logo nas primeiras páginas. Nós passamos a acompanhar a história a partir do presente, em que Art e Vladek vivem nos Estados Unidos. Os primeiros quadrinhos mostram a visita do autor à casa de seu pai, e percebemos como a relação entre eles não era próxima. O próprio Art Spiegelman admite isso. Eles não se viam há tempos. Art conta a ele o seu desejo de fazer um livro sobre a sua jornada de sobrevivência, e o cartunista também tinha um grande interesse em saber como seus pais haviam se conhecido. A partir disso, é trilhada uma linha cronológica de acontecimentos que marcaram a vida de Vladek, um polonês que trabalhava com tecidos e não tinha tantos recursos financeiros. Vladek começou a trabalhar aos 14 anos e tinha muita vontade de morar nos Estados Unidos. Essa informação pode parecer insignificante, mas ao longo do livro você percebe a importância desse desejo dele para a sua sobrevivência e também entende porque existem alguns erros de escrita ao longo do livro. É que o Art quis reproduzir a forma como seu pai falava inglês e essa forma dele falar tinha alguns tropeços. Ao longo dos seus relatos, Vladek vai mostrando um pouco de como era a sua rotina antes de conhecer Anya, uma garota polonesa rica que acabaria se tornando sua esposa e também a mãe de Art. Apesar do Art achar que daria um ótimo material de humanização, o Vladek não queria falar muito de coisas particulares. Com isso, a gente já percebe discordâncias que os dois vão ter ao longo do livro, mostrando ainda mais como essa era uma relação estremecida de certa forma. É curioso porque a história de Vladek não é contada toda de uma vez, e existe uma alternância entre passado e presente, o que ajuda a mostrar as percepções que o Art tem sobre o seu pai e o relacionamento entre eles. No presente, Vladek ainda sofria porque precisava tomar muitos remédios para doenças que ele foi adquirindo ao longo dos anos pós-guerra. Já na volta ao passado, Vladek e Anya se casam, o que dá mais conforto para o homem, já que ele também contava com a ajuda financeira de seu sogro para até montar uma fábrica de tecido. Só que isso não era garantia de estabilidade para ele, e o livro mostra de que formas os judeus passaram a perder o que tinham com a ascensão do nazismo. A gente consegue sentir o drama que está envolvido nessa história não só pelos depoimentos que são dados, mas também pelos traços mais pesados dos desenhos e pela ausência de cor na HQ, o que dão à narrativa uma abordagem mais crua e direta, a meu ver. A situação de Vladek passou a piorar gradativamente e de diferentes maneiras, envolvendo tanto a saúde de sua mulher quanto os primeiros contatos com o nazismo. Nesse caso tem uma passagem muito marcante que é quando ele vê o símbolo da suástica pela primeira vez. Nessa hora eu me arrepiei. É um desenho muito imponente e você sente o drama dessa cena só de olhá-la. Havia muita apreensão e medo. As histórias horríveis de perseguição aos judeus circulavam cada vez mais onde Vladek morava. Não tinha como não pensar no que poderia acontecer com ele. Vladek chegou até a virar prisioneiro de guerra depois de ser recrutado para a reserva do exército polonês em 1939. Temos contato com as primeiras dificuldades da guerra e com as formas que ele encontrava para viver em meio a isso. Ao voltar do campo de prisioneiros em 1940, Vladek se depara com situações cada vez piores, com restrições de alimentação, alemães tomando negócios dos judeus e o cerco apertando cada vez mais. No livro tem até a visão de que Vladek é pão duro, porque ele não gosta de gastar dinheiro nem com as situações mais básicas possíveis que você possa imaginar. Só que, ao conhecer a sua história, nós, enquanto leitores, somos levados a pensar que certos comportamentos do presente podem ser explicados pelas experiências do passado. Maus também mostra como o próprio autor enxergava sua relação com o pai. Os relatos muito dolorosos não podiam ser feitos todos de uma vez. Pausas eram necessárias, o que dava margem para Art Spiegelman apresentar pontos que achava problemáticos sobre Vladek. Mas vale destacar que o livro não tem só passagens dramáticas, em algumas situações dá para até ver um pouco de humor. Diante de tudo isso, a gente entende também como a obra servia para aproximar pai e filho
e para até o próprio autor entender seu passado. A forma como o cartunista mostra no presente a dinâmica familiar de Vladek traz as contradições e as complexidades do polonês. Vale dizer que o Art não alivia para o lado do seu pai, mostrando como ele era sovina, mesquinho e até racista. Dá para perceber pelos quadrinhos como ele era uma pessoa difícil de se lidar. O livro apresenta como aos poucos os judeus foram sendo capturados e levados aos campos de concentração. Apesar dos traços dos desenhos não mostrarem as individualidades dos personagens, dá para sentir o peso das expressões faciais e o desespero envolvidos. Nem crianças escapavam do horror do nazismo, e nessa HQ eu pude perceber como até as relações familiares podem ser destruídas na luta pela sobrevivência. No caso de Vladek, parecia que ele estava sempre em uma encruzilhada e qualquer decisão que ele tomasse poderia colocar sua vida ainda mais em risco e até fazer ele morrer. O leitor fica alerta achando que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Os passos precisavam ser muito bem calculados, mas nem isso era suficiente para escapar dos soldados nazistas. Tanto que depois de acompanharmos as tentativas de se esconder de Vladek, Anya e de outros familiares, vemos como também existia traição naquela época. O destino deles acabou sendo Auschwitz, e sabemos disso em mais um trecho muito impactante. Chegamos aqui no campo de concentração Auschwitz, e nós sabia que daqui nós sai nunca mais. Nós conhece as histórias. Vão dar gás e jogar nós nas fornos. Isso era 1944. Nós sabe tudo, e nós está lá. Pelos relatos de Vladek, dá para visualizar, para além do que nós aprendemos nos livros de história, como aconteciam os métodos de extermínio aplicados pelos nazistas. Acompanhamos como ele e outros judeus sofriam com a fome, a falta de liberdade e com tantos outros mecanismos que desumanizavam as vítimas do Holocausto. Vladek foi conseguindo sobreviver inicialmente pela sua força física e depois pela sua esperteza, mas sempre ao lado de muita sorte. E esse é um ponto importante que eu vou comentar depois sobre algo que a gente não pode perder de vista quando a gente fala de sobreviventes do Holocausto. As histórias compartilhadas por Vladek para a arte mostram como esse período atravessou as suas vidas e deixou marcas físicas e mentais. A gente pode até encarar essa obra como uma biografia e como uma autobiografia ao mesmo tempo, já que a arte usa a metalinguagem para se representar em alguns trechos da HQ. Quer ver um exemplo? Lembra quando eu disse que originalmente Maus foi publicada em duas partes? Pois é, a primeira, chamada Meu Pai, Sangue e História, fez um sucesso estrondoso de críticas e de vendas. E por causa disso, dessa fama que ele conseguiu por causa da HQ, ele passou a receber muitos pedidos de entrevistas e propostas de negócios por causa da obra que ele criou. Na segunda parte, intitulada E Aqui Meus Problemas Começaram, além das memórias de Vladek, acompanhamos o que acontece no presente, e passamos a ver como o autor da HQ se sentia em relação à obra que estava desenvolvendo. Muitas preocupações surgiam para o Art Spiegelman, principalmente sobre como ele poderia, qual seria a melhor maneira de falar a respeito de algo tão denso como o Holocausto. Tem até um trecho em que ele diz: "É pretensioso da minha parte, não consigo entender nem minha relação com meu pai. Como vou entender Auschwitz ou o Holocausto?" Pois é, tratar de um tema tão complexo trouxe diversas dúvidas para o Art, e ele até se questionou se deveria terminar o livro. Como apresentar a brutalidade do Holocausto, dizer o que acontecia em campos de concentração como Auschwitz, mas também em vários outros, mostrar que tantas pessoas foram mortas de várias formas diferentes, fosse no crematório ou na câmara de gás. A preocupação afetava também o modo como Art pensava em retratar seu pai. Ele tinha medo de fazer algo errado e de o expor ao ridículo. Só que até a culpa por não ter vivido o que o Vladek viveu passou a acompanhar o cartunista, para você ver o tamanho da responsabilidade que o autor carregava consigo ao escrever Maus. Por falar em responsabilidade, eu quero comentar sobre a questão da sobrevivência nesse período. Eu acho importante a gente destacar que o fato do Vladek ter sobrevivido ao Holocausto não faz dele um vitorioso e de quem foi assassinado um perdedor. Não significa que as pessoas que morreram pela máquina de extermínio nazista eram as mais fracas e as que sobreviveram eram as mais fortes. Foi aleatório. Eu sinto a necessidade de falar isso para que não haja o sentimento de que a sobrevivência no Holocausto estaria relacionada de alguma forma com a aptidão das vítimas. Maus faz muito bem ao dizer isso explicitamente em um determinado trecho do livro, e eu acredito que o Art conseguiu
falar da história, contar o que seus pais viveram de uma forma coerente. São assuntos muito delicados, mas que, na minha opinião, foram bem abordados pelo quadrinista. Maus é um livro em que você vai levar um soco no estômago a cada página lida. Por mais que seja uma leitura fluida, ela não é fácil de assimilar de uma vez. É um processo doloroso acompanhar detalhes de um período tão terrível da nossa história. E talvez você tenha que parar e respirar em alguns momentos para conseguir absorver tanta informação. Nesse livro, Art Spiegelman usa sua habilidade para mostrar, com traços pesados e representações antropomórficas, a história de sobrevivência de seu pai em meio ao Holocausto. A relação entre os dois é revisitada ao longo do enredo, e eu tive a sensação de que tanto o autor quanto o leitor conhecem o passado de Vladek ao mesmo tempo. Essa é uma obra que foge de um possível estereótipo de que histórias em quadrinhos têm tendências ao mundo infantil. Além disso, faz você se interessar pelo universo dos quadrinhos caso nunca tenha tido contato antes. Ela traz um tema pesado, sim, mas que não pode ser esquecido. Em meio ao crescimento de uma onda neonazista no Brasil, debater esse livro se torna cada vez mais necessário. A crueldade e o extermínio de povos provocados pelo nazismo não podem ser esquecidos, para que isso jamais volte a acontecer. Sem dúvidas, Maus é uma obra de valor histórico imensurável. Ler Maus definitivamente é uma experiência transformadora. Eu não tenho o costume de ler HQs, mas depois dessa obra eu quero conhecer mais desse universo dos quadrinhos. Eu até já comprei Persepolis, como vocês podem ver aqui na estante, para adicionar à minha lista de leituras. Mas agora eu quero saber o que é que vocês acharam dessa história. Vocês já leram Maus? Caso não, o que é que vocês têm a dizer sobre esse enredo, enfim, sobre essa obra de arte realmente que foi criada pelo Art Spiegelman? Comenta aí embaixo para a gente continuar o debate sobre esse livraço. Se você ainda não curtiu o vídeo, clica no joinha que tem embaixo, porque isso vai aumentar o alcance do canal no YouTube e vai me ajudar a trazer mais conteúdos aqui para o Mais Que Um Livro. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque todo sábado eu trago um vídeo novo para vocês. Você também pode sugerir nos comentários algum livro que você queira que apareça por aqui. Eu sempre dou uma olhada no que vocês dizem. Eu fico por aqui e agradeço demais a sua companhia ao longo dessa resenha. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.